Assaltos violentos, cargas valiosas e o medo constante nas estradas brasileiras. O Brasil é um dos países com maior número de roubos de carga no mundo. Um crime organizado, altamente lucrativo, que movimenta milhões de reais e coloca à prova a eficiência das forças de segurança. No estado de São Paulo, são milhares de ocorrências registradas todos os anos, principalmente em rodovias estratégicas. Mas esse tipo de crime vai muito além do assalto. Envolve planejamento logístico, armamento de guerra e uma cadeia criminosa que faz a carga roubada subir em questão de horas. Mas primeiro, gostaria de pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e também considerar se tornar membro do Investigação Criminal. Pois bem, hoje no Casos de Polícia, vamos tratar sobre o roubo de carga. Eletroeletrônicos, eletrodomésticos, alimentos e medicamentos estão entre as cargas mais visadas. E quando o valor é alto, a operação é milimetricamente executada, com armamento pesado, veículos roubados e bloqueadores de sinal para impedir qualquer pedido de socorro. E além disso, o próprio caminhão também é alvo dos bandidos, que desmancham o veículo em questão de poucas horas. Realmente o roubo de furto e carga de carga, né? O crime organizado hoje impera nisso, né? Os caras já têm, e não só o crime organizado, como também, infelizmente, empresários inescrupulosos que compram essas cargas, né? E as cargas realmente, né, que é o 180, né? O crime de receptação, a qual ele é mais combatido, né? Via imposição de Código Penal, a qual você vai ter uma sentença maior até do que o próprio cara que roubou. Porque o pessoal entendeu da seguinte maneira, o cara que, se não existiu o receptador, não tem o roubador, porque não tem para quem vender, a não ser que o cara vá sair vendendo para tudo quanto é lugar. E o roubo de carga no Brasil, ele aumentou muito de uns tempos para cá, porque os aplicativos de entrega hoje é carga. Então, quando você fala em furto e roubo de carga, antigamente nós tínhamos o roubo e o furto de carga de caminhões grandes, rodovia, ou um crime organizado que se valia de 10, 20, 30 criminosos que faziam uma organização para entrar numa distribuidora e fazer aquele roubo de carga lá dentro, né? Não se fazia nem o roubo do próprio caminhão, mas se fazia direto da carga no chão, que a gente diz o chão, a carga está depositada num armazém e o pessoal roubava essa carga. Existe ainda esse tipo de crime. Eles vão até um CD, tomam todos de refém de assalto, roubam todas as cargas que são interessantes, colocam em caminhões e se bandeiam. Então, realmente, é lucrativo, é uma coisa de muito tempo, que tem sido combatido por todas as polícias do Brasil em si, só que falta comunicação. Infelizmente, falta muita comunicação e usar um pouco mais a tecnologia, né, e a informática para poder coligar as polícias para a gente poder se conversar. Porque você vai ver, você tem perguntas hoje para fazer, que você vai ver que realmente as polícias não se falam. E a dificuldade é muito grande, porque não existe um cadastro de caminhoneiros, não existe um cadastro de caminhões, certas empresas são montadas para realmente fazer roubos e furtos. É uma demanda, né, do crime organizado para eles muito boa. O roubo de carga, ele está totalmente virado para a indústria de peças automotivas dos caminhões. Então, quando o cara vai roubar,
O caminhão, na grande maioria das vezes, você não o encontra. E você tem vários destinos para o caminhão. Primeiro, setor de peças. O caminhão é levado para alguns lugares, ele é desmanchado e hoje você tem um aparato fora de série e a delegacia, a segunda delegacia da Livecar de São Paulo, lá do DEIC, tem feito um trabalho muito bacana e esses dias aí pegou um galpão que era uma coisa assim, fora do normal, que o caminhão chegava lá, em coisa de 1, 2 horas, um caminhão gigantesco que custa 600, 700, 1 milhão de reais, em questão de 1, 2 horas, ele já não existia. A gente antigamente brincava, o seu Machado, né? Os caras falavam que os caras picavam o caminhão no Machado. Hoje é o seu Massarico. Massarico de plasma, às vezes. O cara vai lá, ele passa o maçarico no chassi, o chassi já não existe mais, sabe? A carroceria já está num canto, já tem outro pessoal que já está tirando toda a marcação, os que são os pneus já estão colocando e viabilizando para onde vai os pneus, o motor vai para outro lugar, a bomba de diesel, a bomba... Eles desmontam o caminhão e isso vai para o mercado assim numa facilidade. Eles pegaram só de cabine e vai 4, 5, 6 cabines, cada uma de cada cor. Você vai procurar as peças, já não existem mais. E aí você vai ver a hora que o caminhão foi roubado. Ali, foi roubado ontem. Pô, mas só tem a cabine, não tem mais nada. Por quê? Os caras parecem equipe de Fórmula 1. Parou no box, já era. Troca tudo ou desmonta tudo. É um negócio impressionante. O crime organizado, ele se organiza, enquanto a gente diz que a gente tem que lutar muito para poder, às vezes, ouvir um cara, às vezes, que mora, mesmo que seja em São Paulo, mas mora 300 quilômetros daqui. Você vai pegar uma equipe, tem que levar 300 quilômetros, ir lá intimar o cara e ele não vai poder vir até aqui. Você vai ter que mandar uma precatória para que ele seja ouvido na outra cidade. E muitas vezes, por ser caminhoneiro, e o que aconteceu com a gente nunca encontrar o cara. Porque ele dá um endereço que ele nunca tá. Porque o cara vive na pista. Aí vocês nunca sabem quando o cara foi citado, quando ele foi intimado. O mapa do medo. Rodovias sob o domínio do crime. A Presidente Dutra, a Anhanguera e o rodoanel Mário Covas são alguns dos principais alvos das quadrilhas aqui em São Paulo. São nesses trechos que ocorrem os ataques mais violentos, com abordagens relâmpago, rendição dos motoristas e roubos executados em poucos minutos. A carga some num piscar de olhos e no dia seguinte aparece em comércios clandestinos ou é vendida no mercado paralelo. Na verdade, assim, o roubo de carga, ele ficou tão banalizado no Brasil inteiro pelo seguinte, não importa a rodovia e não importa o local, dependendo da carga, se eles quiserem, eles vão buscar, como eles sempre falam, eles vão buscar. E buscar, o que eu digo é assim, a gente pode dar um exemplo sobre aquele roubo do ouro que teve no aeroporto de Guarulhos. Os caras foram roubar uma carga que estava sendo exportada de ouro, tinha pedras preciosas, então tinha várias coisas, e eles não se fizeram de medo ou de qualquer tipo de coisa, não. Se muniram de 4 carros, todos caracterizados como os da Polícia Federal, adentraram ao aeroporto com a ajuda de pessoas lá dentro do aeroporto e conseguiram fazer um roubo gigantesco que até hoje se procura o ouro para saber para onde ele foi. Várias pessoas foram presas e tudo mais, mas quando eles querem, não importa a rodovia, não importa a rua ou o galpão, eles fazem arquitetam um plano para conseguir chegar no denominador comum que eles querem. Então é muito difícil, né? Hoje você saber que se você tivesse algumas leis que fossem um pouco mais enérgicas, você poderia realmente minimizar esse tipo de coisa. Porque realmente depois de
como apareceu vários aplicativos, que eu sei que existe até uma pergunta aí sobre isso, são os aplicativos que nos preocupam, porque hoje tudo entra como roubo de carga. Um cara hoje que tem uma motocicleta e entrega uma carga para um tipo de aplicativo, né? Esses aplicativos que todo mundo conhece, né? Não sei se pode falar o nome, mas enfim. Mercado Livre, Amazon, esse cara, eles se fazem funcionários desses aplicativos para entregar essa entrega. Essa entrega é uma carga. Você não tem um caminhão, você não tem um motorista. Não, é um motoqueiro, vai lá, ou um cara, um Uber às vezes, vai fazer esse tipo de serviço, ele vai buscar. Se isso for roubado do local onde foi captada a carga até o seu ponto de entrega, isso é um roubo de carga. Então, não que o roubo de carga aumentou, sempre teve uma estatística mediana e sempre foi muito bem combatido. Mas nem sempre o inimigo vem de fora. A polícia investiga também casos de envolvimento dos próprios motoristas, a chamada chave na mão. Nesse tipo de crime, o caminhoneiro simula um roubo para desviar a carga, em parceria com os receptores. Um esquema silencioso, dificilmente detectado, mas cada vez mais comum. O que é a chave na mão? A chave na mão é, de comum acordo, o caminhoneiro, quando sabe aquela carga que ele vai levar, ele já tem um comprador. Esse cara sai com o caminhão dele não é do estado, vamos falar que ele vai coletar em Guarulhos, para levar para Santa Catarina. E esse cara é um caminhoneiro da Bahia. Então olha a logística. Guarulhos, Sul, Bahia. O cara sai, pega em Guarulhos, carrega, sai, vai andando para entregar para lá. No meio do caminho ele fala que foi roubado. Ele fala que foi roubado, faz um BO em qualquer lugar. Já tivemos até boletins de ocorrências falsos. Esse cara, dali, de alguma maneira, ele acaba encontrando o caminhão dele. Ou, por uma obra divina, o cara foi com a cara dele e ele ficou com o caminhão, o celular levaram, mas, coincidentemente, ele acaba tendo um outro celular, até o próprio mesmo número, porque ele fala que bloqueou e tal. E um celular que foi levado, o que ele vai ganhar naquela carga que vai ser vendida, então a gente chama isso de chave na mão. Só que fica difícil a logística hoje, que é o que a gente fala, que precisa ser muito bem visto pelos órgãos competentes, governamentais, que é o quê? O caminhoneiro que foi pego aqui, tinha que levar a carga para cá e mora lá na Bahia, o roubo foi em Guarulhos. Foi roubado no meio, o BO foi feito aqui, vai ser encaminhado para lá. Esse cara, que é a vítima, é de Guarulhos. Automaticamente, a vítima também está em Santa Catarina. Um vendeu e o outro comprou. E o caminhoneiro, a qual você vai ter que ouvir e tudo mais, você não vai conseguir ouvir. Você não vai conseguir intimar o cara, porque o cara é da Bahia. Mas ao mesmo tempo que ele é da Bahia, ele nunca está na Bahia. Ele está sempre correndo o trecho das estradas e isso dificulta. Quem faz isso? São os aplicativos hoje de carga. E os aplicativos de carga são a coisa que mais atrapalha o bom andamento. Você tem aplicativos bacanas, que são legais, e outros que não, que pegam qualquer caminhoneiro, qualquer caminhão, sem saber se o cara já teve um histórico de sumiço de carga, uma história mal contada, e hoje tem inúmeros. E infelizmente é isso. Quando a gente fala chave na mão, ele é conivente. Ele já está mal intencionado. Ele já é um mal intencionado, ele sabe a carga e já sabe para que ele vende. Então, às vezes, você vai puxar um boletim de ocorrência de um cara e você acha o boletim de ocorrência em outros estados que sempre foi a mesma carga. Placa solar, baterias, sabe? Componentes eletrônicos, televisores. Aí nós temos uma regra do concurso de pessoas, no artigo 29 do Código Penal,
que é muito fácil de compreender. Qualquer pessoa que coopera com o crime, né, concorre, é o termo da lei, concorre com o crime, incide nas penas a esse cominadas. Falando assim fica complicado, mas é simples. Qualquer forma de colaboração dolosa com o crime significa que você praticou aquele crime. Então, se o motorista, se um funcionário da empresa, isso é muito comum, né? Ele passa informações, ele colabora, ele concorre, né? É o termo da lei, mas é uma colaboração com a prática do crime, ele responde exatamente pelo mesmo crime que foi cometido. Então, se isso for descoberto, ele vai ser condenado como partícipe daquele crime que foi praticado. E quando a carga some, o prejuízo fica com quem? Quais são os direitos dos fornecedores? O que as empresas devem fazer após um roubo? E mais, quais as penas para quem participa desses esquemas, seja na estrada ou na retaguarda? O direito da vítima, no processo penal, sempre foi tratado como algo irrelevante, segundo plano, segunda categoria. O foco sempre foi a punição. E os autores modernos começam a criticar isso. Falam, olha, preciso pensar na vítima. Então, gradativamente, no processo penal brasileiro, a vítima foi sendo colocada também como protagonista. Atualmente, nós temos uma previsão no Código de Processo Penal que a condenação criminal, o juiz poderá fixar, o juiz criminal, na sentença condenatória, poderá fixar um valor mínimo de indenização, né? Então, a pessoa é condenada por um crime de homicídio, um crime de roubo, seja o que for, nesse caso, um roubo de carga, e na sentença condenatória já tem um valor mínimo. Isso não significa que a empresa não possa pleitear mais, mas tem um valor mínimo. O que se apurou aqui é esse dano, esse valor mínimo, a pessoa condenada é obrigada a indenizar. O problema, obviamente, é que o direito tem suas limitações, né? Então, mesmo na área civil, é comum a pessoa dizer ganhei, mas não levei, é quase que um provérbio. Por que isso? Porque alguém pode ser condenado a indenizar, a reparar os danos e não ter dinheiro para isso, né? Normalmente, as pessoas que são envolvidas nesse tipo de crime não têm condições financeiras depois de ressarcir. Então, é um drama, é uma limitação do próprio direito. Ele não tem como indenizar, não tem como fazer brotar dinheiro se a pessoa não tem condição financeira para indenizar o empresário que teve a carga roubada. A Polícia Civil conta com unidades especializadas no combate ao roubo de carga. São investigações complexas, envolvendo o cruzamento de dados, tecnologia e a ação conjunta com outros estados. Mas o trabalho é árduo. Identificar as vítimas e reconstruir as rotas é um desafio, já que muitos caminhoneiros rodam de forma independente e sem rastreamento eficiente. A gente tem um grande problema no aumento disso justamente por causa disso. O roubo de carga hoje não é só aquele roubo que é feito na estrada, né? Ou aquele assim nas grandes avenidas de São Paulo ou de outros estados e tudo mais, e sim o quê? A parte desses entregadores autônomos, né, que fazem as entregas para os aplicativos, os motoqueiros também, porque tudo isso é aquele negócio, carga. O que é carga? Carga é tudo aquilo que a pessoa está carregando de um lado para o outro, independente se ela é aquele negócio. O que vale mais? Uma carga de joias ou uma carga de televisão? Só que uma carga de televisão você tem que usar um caminhão inteiro, um trucado, você vai ter quanto? Mas numa caixinha que o cara tá levando, você tem 10 vezes mais do que aquela carga ali, você entendeu? Só que quem faz não é um caminhão. Quem faz esse carregamento desta carga, podemos dizer que os caminhões de transporte de valor é carga. Sistemas de rastreamento por GPS, bloqueadores remotos e monitoramento em tempo real têm ajudado a conter os crimes. Mas muitas empresas ainda negligenciam a segurança das cargas e muitos motoristas viajam sozinhos, sem escolta ou suporte. Num cenário tão perigoso, cada detalhe de proteção pode fazer a diferença entre a entrega e o prejuízo. Não existe uma tecnologia
e um sistema de gravação que isso poderia ter, e até hoje ninguém fez, que é o quê? Senha, a logomarca, a marca do produto que você tem, a marca, senha, numeração, código de barra, parará, reduzido para várias entregas que você vai fazer. Então, como é esse cara tá saindo do quê? Tá marcado lá no rótulo? O que tá marcado no rótulo? Foi fabricado no dia tal, um rastreamento não de sinal, mas um rastreamento do produto. E se todos os supermercados, todas as redes que tivessem, vamos falar gênero alimentício, para você ter uma ideia, você pegar um produto e esse produto sair da fábrica, já direcionada essa compra para um estabelecimento X, se ela for roubada no meio do caminho, a gente sabe que na hora que fizesse um cadastro desse mesmo produto numa rede de qualquer supermercado, ele ia bater que era roubado. Que nem um e-mail de celular. Quando você rouba o teu celular, quando você faz um boletim de ocorrência, você tem que usar um e-mail. Se você tivesse em cada produto, que hoje isso sai na própria embalagem e outra é digitalmente colocado. Você passou a embalagem, o cara colocou lá, sai aquele e-mail daquele produto, daquele lote. Quem comprou esse lote? Supermercado Y. Roubaram isso aí, foi para onde? Putz, esse produto foi cadastrado no supermercado W. Você poderia fazer esse rastreio, mas isso não é interessante para ninguém. Sobe um pouco mais o custo e para eles parece que o seguro ou alguma coisa se indenizar depois, os caras estão um pouco se ferrando. Então por isso que até o seguro de carga no Brasil é uma coisa que aumentou um pouco mais, né? E o próprio seguradora, quando assegura certas cargas, tem cargas hoje que você paga um absurdo que não vale nem a pena o cara segurar, porque o prêmio que se paga para fazer o seguro da carga é muito alto. E se a gente for colocar, as linhas que são mais roubadas hoje, se continua como sempre foi, são as linhas brancas e eletrônicas. Geladeira, televisão, essas coisas, sabe? Máquina de lavar, micro-ondas, tudo isso é uma coisa que voa. Eu vou falar que você vai pegar um micro-ondas que custa 600, R$1.000, vai 600, R$1.000, e o cara vai vender lá a 300 cruzeiros numa comunidade. Todo mundo vai comprar uma carga de 200, todo mundo vai comprar uma. Então o crime organizado às vezes pega, não vende num revendedor, mas vende numa comunidade. Você não vai achar nunca a carga, você entendeu? Mas as linhas que são mais roubadas são todos esses utensílios que vão para uma residência. Televisão, micro-ondas, geladeira, fogão, tudo isso eu acho que são os que são mais roubados. Existem, lógico, cargas que são mais financeiramente dizendo, são menores, porém são valor na carga é muito superior. Vamos falar esses notebooks de última geração, computadores de última geração, essas coisas, que aí, sabe, você tem ali em 10 computadores o preço de uma carga gigante de televisão, ou gigante de geladeira. Para o cara, às vezes, não compensa roubar aquele caminhão de geladeira, porque ele vai ter um trabalho muito menor, a equipe do roubo dele vai ser também bem reduzida, vai ser mais fácil de se guardar, de se esconder. Então existem cargas hoje que são muito procuradas, como o cigarro. O cigarro é um produto que poderia ter uma chancela nele, para saber, porque seria extremamente rastreável. Os caras fazem aquele fotografia do câncer, esse negócio da câncer, esse negócio fazer um papel até à parte, né, que coloca no cigarro, tudo mais. Mas ao mesmo tempo eles não pensam em fazer na própria caixinha de cigarro uma marcação por dentro, às vezes, de uma maneira que você consiga fazer uma vacina anti-roubo ou anti-furto, como muitas seguradoras fazem de veículos, que você coloca numerações na caixinha que vai bater aquela numeração com lote e tal. Aí se você tiver uma dúvida, você vai no local e você consegue
comprar um maço de cigarro, abrir e saber se aquilo é produto de roubo ou produto de furto. A legislação brasileira ainda possui lacunas que favorecem a ação das quadrilhas. As penas para os receptadores são brandas e falta integração efetiva entre os estados para rastrear o destino final das cargas. Sem mudanças na lei, sem investimentos em tecnologia e sem o compromisso das transportadoras, o roubo de cargas continuará sendo um dos crimes mais lucrativos do país. O crime praticado é um crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal. O roubo tem uma pena de 4 a 10 anos. Ele é um crime contra o patrimônio, mas praticado com violência ou grave ameaça, né? Ou até a violência imprópria. Mas aqui no caso, normalmente grave ameaça e eventualmente violência. Nesse caso, quase sempre, quando a gente fala, eu digo quase sempre que pode haver uma exceção, mas o roubo praticado, o roubo de carga, ele é praticado com emprego de arma. Então, nós temos um crime qualificado com emprego de arma. Então, ele recebe um aumento, na verdade, um roubo majorado por 2/3 em razão do emprego de arma de fogo. Nós teríamos aí outras causas de aumento de pena, mas prevalece essa. O crime praticado em concurso de pessoas e assim por diante, né? A pena, se a gente pegar uma pena de 4 a 8 anos, é bastante significativa, ainda com aumento de 2/3, é bastante significativo o aumento, uma pena alta, né? Para os padrões brasileiros é uma pena alta. A receptação, por sua vez, ela tem uma pena já mais branda, mas se for praticada numa situação em que o receptador ele tem uma atividade comercial ou industrial, ainda que no fundo da sua casa, etc., a pena mínima é de 3 anos. Portanto, uma pena que não é tão baixa assim. Existe uma crítica que se faz, né, no sentido que a receptação deveria ter uma pena mais alta do que a pena do crime, ou melhor, que a receptação deveria ter uma pena mais alta para que isso desestimulasse a prática do roubo, porque o roubo só existe porque há receptador. Mas, na realidade, a danosidade social da conduta do roubo é maior. O roubo, a pessoa está praticando a violência, está praticando a grave ameaça, eu não posso equiparar a receptação com a pena do roubo. Me parece que é uma pena adequada aí, nos dois casos. Eu não vejo o aumento de pena como saída para esse tipo de situação. Do ponto de vista da legislação, para eu deixar claro o seguinte, aumento de pena, incremento de pena, a gente faz isso no Brasil já há um bom tempo. E o roubo também recebeu aumento de pena recentemente, do emprego de arma de fogo e assim por diante. Isso não coíbe, né? Então, por quê? Porque o efeito de prevenção geral da lei, ele é baixo. Porque a pessoa, quando comete um crime, ela pensa de forma imediata e ela acredita que não vai ser responsabilizada pelo crime. Então, é um clichê da criminologia dizer o seguinte, mas é um clichê correto. O que vai coibir o crime não é a intensidade da pena, mas é a certeza da punição. Então é evidente que nós temos que aumentar a eficácia da punição. Aí é mais da área de segurança pública, se precisa aumentar o contingente, se precisa de mais tecnologia, de mais alguma tecnologia que pudesse favorecer a investigação, uma investigação mais científica. Isso já fica no campo da segurança pública. Mas como penalista, a gente sabe que ficar pregando que a pena deve ser aumentada, tudo bem, essas pessoas vão ficar mais tempo presas. Se é esse o objetivo, ótimo. Mas isso não tem um efeito preventivo que muitos alardeiam. Na verdade, a pena vai sendo cada vez mais aumentada, o código vai ficando assistemático e não resolve. O direito penal, acrescentando só, o direito penal, ele é ineficaz, né? E quanto mais ineficaz ele é, ao invés de se reconhecer a ineficácia do direito penal, nós queremos mais direito penal, né? Então, essa contradição da sociedade, os penalistas apontam que é um erro, que não leva a nada, que não vai resolver absolutamente nenhum problema de crime.